Vou pular para o próximo, que é o utilitarismo. Aí no utilitarismo, a nossa palavra-chave vai ser consequências. Gente, preste atenção, o utilitarismo, é muito interessante. Ele é um sistema teleológico. Lembra que a gente falou de teleológico? Telos é fim. Como ele é um sistema teleológico, ele não vai analisar o ato em si, se o ato é certo ou se o ato é errado. Ele vai analisar o seguinte: ele vai analisar o resultado final do ato, para dizer se aquele ato é certo ou errado. Você vai conversar com um utilitarista. E aí você vai perguntar assim para o utilitarista: mas tá errado? E aí o utilitarista vai te dizer: bom, a gente não pode afirmar isso de cara. Primeiro, a gente precisa analisar as consequências desse ato, para dizer se está certo ou se está errado. E como que acontece essa análise? Eu vou explicar como essa análise acontece. Mas primeiro, nós precisamos saber que para o utilitarismo, a escolha moral, ou seja, a escolha moralmente correta, é aquela que traz o maior bem para o maior número de pessoas. Colocando de outra forma, a escolha moral é aquela que vai gerar mais consequências positivas do que consequências negativas. Então, assim, quando ele vai analisar se algo é certo ou errado, ele não vai dizer que a coisa em si é certa ou errada. Ele vai pegar uma balança e vai colocar aqui, de um lado, os prós, de outro lado, o contra. Então, ele vai colocar de um lado os benefícios e os malefícios daquela conduta. E aí ele vai pesar. Então, ele vai pesar ali. E aí, a partir disso, que ele vai dizer se uma conduta é certa ou se é errada. Vou dar alguns exemplos. Voltando lá para a nossa conversa com o utilitarista, a gente pergunta para ele: mas tá errado? Aí ele vai dizer: bom, depende. Aí eu vou falar para ele: se matar Hitler salvasse a vida de milhões de judeus, isso, matar Hitler, seria moralmente correto? E aquele utilitarista te diria: sim, é moralmente correto. Você vai ter aí mais consequências benéficas do que maléficas. Você vai trazer o maior bem para o maior número de pessoas. Porque você bota matar Hitler de um lado da balança e salvar muitos milhões de judeus do outro lado da balança, a balança vai pesar positivamente. Então, um ato correto. Um outro exemplo. Uma empresa, ela, para manter a sua integridade, escolhe demitir um certo número de trabalhadores. Então, ela vai fazer algo negativo, que é demitir trabalhadores. Mas, por outro lado, fazendo isso, ela vai salvar o emprego de outros trabalhadores. Então, você pesa na balança, tem mais benefícios? Então, um ato moralmente correto. O utilitarismo, ele é simples porque ele é atraente, assim, por alguns motivos. Ele é atraente por ser simples, ele é atraente por evitar uma certa rigidez que os princípios da deontologia trazem consigo. Por exemplo, muitas vezes os deontológicos, aqueles que seguem sistemas deontológicos, ou seja, aqueles que seguem princípios para dizer que algo é certo ou é errado, eles nem se preocupam em analisar a questão em si. Você pergunta para eles: matar é errado? Eles já vão te dizer: sim, matar é errado porque tem um princípio que diz que matar é errado. Então, matar é errado. Ele nem vai ver o caso em si. Então, às vezes, esses sistemas deontológicos, eles são muito rígidos, que eles já têm ali um princípio, uma regra pronta. E, às vezes, eles sacrificam as pessoas em prol dos princípios que esse sistema estabeleceu. E, além disso, o utilitarismo, ele pretende ser neutro, entende? Ele vem assim com aquela cara de que, eu sou neutro, eu sou muito racional, porque não é um Deus que diz o que está certo e errado.
Entende? Tem um apego, assim, pro pessoal que quer ser laico a todo custo. Enfim, mas ele tem importantes problemas que eu não vou conseguir muito bem, eu não vou conseguir para as críticas hoje, mas eu tenho certeza de que muitos dos erros vocês já conseguem aí vislumbrar na cabeça de vocês. Só um mudança importante. Há duas principais correntes de utilitaristas. Há os utilitaristas dos atos e das regras. Eu até coloquei para vocês, dividindo o utilitarismo entre dos atos e das regras. O dos atos, eles vão analisar o ato um por um para dizer se o ato é certo ou errado. Ou seja, eles vão usar essa metodologia que eu expliquei aqui para vocês. Agora, mas os utilitaristas das regras, eles fogem um pouquinho disso. Por quê? Eles são utilitaristas, ou seja, para dizer que algo é certo ou errado, eles fazem essa análise entre os prós e os contras, entre os benefícios e os malefícios. Só que, com base nisso, eles criam regras. Aí, às vezes, eles até parecem deontologistas. Porque eles podem ser que você chegue para eles e perguntem assim, matar é errado? E eles vão te dizer, matar é errado. Só que eles não são deontologistas. Então, eles não acreditam que matar é errado porque exista um princípio que diga que matar é errado. Mas eles acreditam que matar é errado por quê? Porque, na maioria das vezes, o ato de matar gera mais consequências negativas do que consequências positivas. Então, os utilitaristas das regras, em vez de ter que analisar ato por ato para dizer se um ato é certo ou errado, eles criam regras, mas eles criam regras com base no quê? Com base nas consequências que um ato tende a gerar. Então, se o ato de matar ele tende a gerar mais consequências ruins do que consequências boas, nós então podemos criar uma regra dizendo que matar é moralmente errado. Mas, repito, não são deontológicos. Deontológicos, eles são utilitaristas. Eles fazem uma análise entre os benefícios e os malefícios das consequências das ações para dizer se algo é certo ou se algo é errado. Eu vou dar uma pausa agora. Sim, uma das principais críticas ao utilitarismo é justamente assim, que diz que ele não protege as minorias. É o exemplo da escravidão, por exemplo. A escravidão, ela gerou muito desenvolvimento no sul dos Estados Unidos. E se você comparar, mais pessoas foram beneficiadas do que pessoas foram exploradas, em termos quantitativos. Então, você consegue, por uma análise utilitarista, dizer que a escravidão poderia ser correta moralmente. Entende? É uma das críticas que se faz ao utilitarismo. Porque você falou da questão da democracia, né? Se algo favorece a maioria, então esse algo a gente pode dizer que é o correto, porque é o que vai produzir maior benefício para as pessoas. Então, assim, esse é um dos problemas, uma das críticas que se faz ao utilitarismo. Nós, por exemplo, sabemos que nós somos mais deontológicos, né? Então a gente sabe que a escravidão ela é imoral, porque ela ofende o princípio da dignidade humana e os direitos básicos dos seres humanos. Mas através de uma ética utilitarista você consegue fazer esse raciocínio de que poderia ser correto, por exemplo. Apesar de todos esses problemas do utilitarismo, eu acho que a gente pode lembrar com ele, né, que a gente precisa procurar. Eu falei, apesar de todos esses problemas, sem falar as críticas, né? Mas pelo menos uma aí foi.
Ele tem muitos problemas e... Mas nós podemos aprender com ele o seguinte, que a gente precisa se preocupar também com as consequências das nossas ações, né? Às vezes, apelar para um princípio, para uma regra, não vai ajudar a gente a resolver um problema. A gente precisa também enxergar as consequências das ações, para dizer se elas são realmente morais ou não. Não adianta só pegar e cegamente aplicar uma regra ali e pronto, e tá certo. Por exemplo, você tem o princípio da liberdade. Não é porque você tem um princípio da liberdade que você pode chegar e ofender uma pessoa, por exemplo. Ah, não, mas a liberdade é moralmente correta. Tá, a liberdade é moralmente correta, mas vamos lá, né? Você tem aí outros princípios. E não só você tem outros princípios, como você também precisa ponderar o resultado das suas ações. Existem algumas exceções para os princípios, beleza?